Atualidade. Como ficaríamos sem o atendimento do serviço público? Já imaginaram? A PEC 32 de 2020 do governo federal, que trata da reforma administrativa, propõe exatamente isso. E nessa live realizada pela CNTE, no último dia 26 de abril, foram feitas essas considerações. Acompanhe. Max, mais uma reforma do governo Bolsonaro, né? Com caráter de destruição, lógico, como é a prática dele, né? Destruição total de direitos. Você pode nos explicar qual é o alcance dessa reforma administrativa? Quais são os seus propósitos e quem ela vai atingir? A quem ela vai atingir diretamente? Que ainda há uma onda, né, nebulosa sobre, de fato, quem vai ser atingido por essa reforma. Qual é o alcance dessa reforma administrativa, né? O governo, ele pretende que seja de forma generalizada, isso também é algo que desvirtua muito ou desmistifica o que muitos poderiam estar pensando de que essa PEC seria restrita à União, muito pelo contrário, né? Grande parte dos artigos que são apresentados, eles são tanto para os vários poderes, como também para a União, para estados, Distrito Federal e os municípios, e por intermédio de um dos seus importantes artigos da PEC 32, ela traz alguns novos princípios que tais entes federativos deverão observar. Um deles, bastante polêmico, e que remete inclusive à discussão feita pela professora Miriam, é a da subsidiariedade, né? E essa forma de novas contratações no âmbito do setor público, né? Que permite que OSs, né, que permite que parcerias público-privadas elas possam ser intensificadas no âmbito dessa relação, né, e por esses instrumentos de cooperação, né, que num primeiro momento, né, os próprios entes federativos, né, estados, Distrito Federal e municípios podem exercê-lo por intermédio das suas legislações específicas, mas que haverá uma legislação maior da União, né, que estabelecerá as regras gerais em relação a esses instrumentos de cooperação, né? Outro detalhe importante, né, que ainda diz respeito a essa forma, né, esse alcance da reforma administrativa, diz respeito às formas como os gestores eles poderão contratar os servidores públicos daqui para frente. No artigo 39, há uma previsão de que existam, né, caso a PEC venha a ser aprovada, de 5 novos vínculos, né, o vínculo de experiência, o vínculo por prazo determinado, o vínculo por prazo indeterminado, o cargo típico de Estado e os cargos de liderança e assessoramento, cada qual com suas respectivas características e consequências no que diz respeito aos regramentos atualmente existentes, às leis atualmente existentes, aos direitos, né, previstos para os servidores públicos de uma forma geral e que, né, paulatinamente, né, poderão vir a ser modificados com o passar do tempo, né? E quais são os propósitos, vamos dizer assim, explícitos no que diz respeito ao que está na PEC 32, fica muito claro pela própria exposição de motivos, né, do que é apresentada na própria PEC, né? O governo, ele sinaliza para a sociedade que a PEC 32, ela se constitui em um projeto de transformação do Estado. Essa é a palavra que o governo utiliza em sua exposição de motivos, né? E nós não podemos esquecer que, de forma conjunta, aquelas iniciativas que eu mencionei no início da minha fala, né, foi apresentado um chamado Plano Mais Brasil, composto de 3 PECs, né, a PEC do Pacto Federativo, né, a PEC relacionada aos aspectos dos fundos constitucionais, e que resultou, né, nessa emenda constitucional 109 e que traziam no seu bojo, e que acabam sendo também um componente importante dessa PEC 32, né, a pretensão do governo de que a PEC 32, de forma conjunta a esse emaranhado de legislações que eu acabei de mencionar, se constitua em uma ampla reforma constitucional. Isso é importante porque, da mesma maneira que a PEC a emenda constitucional 95, ela hoje está na Constituição, a PEC 32, se ela vier a ser aprovada, ela estará dentro da Constituição,
né? Então, a pretensão, no sentido de fazer com que essa reforma constitucional ela ocorra, é para consolidar e, ao mesmo tempo, intensificar a lógica de ajuste fiscal. E que ajuste fiscal é esse, né? Com que objetivos? O objetivo de reduzir a presença do Estado, inclusive no provimento de bens e serviços para a população, um ajuste fiscal muito caracterizado pela desregulamentação de direitos, né, porque a PEC 32 traz uma série de transformações do ponto de vista de vínculos, né, inclusive em relação a esses novos que eu acabei de mencionar, traz também uma série de novas regulamentações de restrições e obrigações e, principalmente, ela está vinculada, né, a um paulatino, né, incremento da privatização dos serviços públicos, e a gente tem notado aí a apresentação de uma série de legislações no Congresso Nacional caminhando para isso, né, do próprio sistema Eletrobras, né, da questão dos Correios, e há uma pretensão de que setores estratégicos importantes também venham a entrar, né, nesse bojo, nesse conjunto, né, de privatizações pretendido pelo governo, nessa lógica de forte ajuste fiscal.